Boa noite, pessoal. Vamos retomar aí nossas aulas, né? Após 30 dias aí de pausa. Hoje separei um tema que tem relação com qualidade de vida, mas também com qualidade de matéria-prima. O que é isso, Fernando? Porque quando você prescreve um suplemento para o seu paciente, você precisa estar atento à qualidade da matéria-prima. E eu vou trazer um pouco aí dos destaques quando a gente fala de mobilidade, né, para preservar articulações, cartilagem, preservar aquela função física que é importante, né? Então, eu vou falar de alguns ativos e vou falar um pouquinho sobre pontos importantes de qualidade. Por quê? Porque nos últimos tempos eu venho vendo, né, a gente vem acompanhando diferença de preços muito gritantes de ativo e daí eu acho importante a gente destacar, né, a qualidade dos ativos também para vocês identificarem, tá? Nas farmácias que vocês prescrevem, né? E claro, para os seus pacientes terem um bom resultado, tá? Então, hoje, né, quero começar essa aula trazendo uma reflexão, vamos dizer assim, simples, né? Quando a gente fala de longevidade, normalmente a gente pensa em viver mais anos, né? Mas para mim, o que que é longevidade? Como que eu definiria a longevidade? Eu digo que não é só o número de anos vividos, mas o mais importante é entender como esses anos serão vividos. Porque não adianta de nada chegar aos 80, 90, se a pessoa perder autonomia, se a pessoa perder força, se a pessoa perde equilíbrio, capacidade de caminhar, capacidade de subir uma escada, capacidade de levantar uma cadeira, ou até mesmo as atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, por exemplo, né? Então, por isso, a mobilidade precisa ser entendida, vamos dizer, como um dos grandes pilares da longevidade. E muito pouco se fala em mobilidade, né? E mobilidade não é apenas flexibilidade. Mobilidade envolve articulações saudáveis, cartilagens preservadas. Ah, mas aí eu tô lá com 80 e é comum ter artrose. Será? Né? É comum eu chegar nos 80 e ter fraqueza muscular. Mas o importante não é a gente chegar com longevidade, com músculos capazes de manter o nosso movimento, tendões, ligamentos, chegar nessa maioridade com equilíbrio, com coordenação. E o mais importante de tudo, chegar nessa longevidade, nesses 80, 90 anos, sem ausência, né, sem dor, com ausência de dor, né, que a dor acaba sendo um fator limitante. Então, movimento é vida, articulações sem dores, inflamação sob controle, e para isso a gente pode usar uma nutrição inteligente. E daí, para essa nutrição inteligente, a gente vai entender que para manter essa estrutura saudável, eu preciso evitar o que está acelerando a sua degradação, né? Então, a saúde do tecido articular, vou falar sobre isso. Eu preciso ter algo que proteja a sua degradação. Então, quais estratégias nutricionais podem contribuir? Uma nutrição inteligente. Então, dentro desse contexto, eu quero trazer um destaque especial para um ativo, tá? Que talvez seja um ativo comum, um commodity, mas que muita gente acaba esquecendo dele, de incluir eles nas prescrições, que não é só para saúde articular, para cabelo, para unha, para pele, para tudo a gente precisa desse ativo, o MSM, ou metilsulfonil metano. Então, com o MSM, eu consigo nutrir essa cartilagem, eu consigo nutrir esse tecido articular. Eu consigo, nutrir o corpo. E claro, vem a questão da expectativa de vida, né? Esse slide traz um conceito que, na minha opinião, deveria mudar a forma como nós avaliamos o sucesso terapêutico.
ele traz justamente a comparação, né? Expectativa de vida versus expectativa de vida funcional. Durante muitos anos, a medicina teve como principal objetivo fazer o quê? Aumentar a expectativa de vida. E isso aconteceu. Hoje a gente vive muito mais do que há algumas décadas. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: nós estamos vivendo mais ou estamos passando mais tempo convivendo com limitações? Isso é um fator importante, porque existe uma diferença enorme entre expectativa de vida e expectativa de vida funcional, tá? Anos vividos com limitação, se a gente for pegar, né, uma expectativa de vida no Brasil, 73,4 anos. Uma expectativa de vida funcional após os 60 anos é de 16. Então, anos vividos com limitação, a gente vai ter em média, tá? 13,9 anos vivendo com limitação. Então, eu não tenho uma expectativa de vida funcional. Em média, depois dos 60, eu tenho uma expectativa de vida com disfunções. Então, quando a gente olha para os dados epidemiológicos mundiais, não é só no Brasil, o Japão, se a gente for olhar, também tem uma expectativa de vida disfuncional de 12,7 anos. Ah, Fernando, mas eles vão viver até os 84. Só que a partir dos 70, 72, eles já começam a ter disfunções. Então, uma parcela significativa da população convivendo com doenças crônicas, dor, limitações funcionais, dependência de outras pessoas. Isso faz com que a gente tenha uma necessidade, tá, de um cuidado maior com a saúde. Então eu posso cuidar da saúde a partir da suplementação, certo? E daí a gente pode entrar nesse ciclo de vida ou ciclo da dor com imobilidade que vai levar, por exemplo, a uma sarcopenia. Conceitos importantes. Na prática clínica, nós estamos acostumados a olhar para a dor como um sintoma isolado. Como é que eu trato a dor? A dor não é só analgésico, não é só anti-inflamatório. Na verdade, a dor, quando ela aparece, ela é o início de um processo muito maior que está envolvido. Então, tudo começa quando o paciente desenvolve dor. Só que isso já começou muito antes. Por exemplo, a gente vai falar de osteoartrite. Mas eu posso ter uma lesão, eu posso ter uma tendinopatia ou qualquer outra condição que gere desconforto, uma bursite que vai gerar um desconforto ao movimento. E a resposta natural do organismo é simples. Se dói, o que que ele faz? Ele faz com que ocorra menor movimento. Se eu tenho menor movimento muscular, isso do ponto de vista biológico, é que a redução do movimento traz consequências muito mais rápidas. Hoje nós sabemos que poucos dias de redução de atividade física já são suficientes para diminuir a síntese proteica. Então, num quadro de dor prolongada que eu gero uma incapacidade de física de caminhar, por exemplo, vai diminuir a síntese proteica. E a gente entra em um processo de
sarcopenia. O paciente perde mais massa muscular, mas principalmente ele perde a força. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu falo de mobilidade de articulações, quem é que estabiliza as articulações? É o músculo. Então, quando a gente perde músculo, a articulação passa a absorver uma carga maior de impacto. Pensa na articulação do joelho. Existe uma sobrecarga maior, né, mecânica sobre essa cartilagem. Se eu tenho uma sobrecarga maior, eu tenho uma inflamação. Se eu tenho uma inflamação aumentada, eu tenho uma degradação da cartilagem aumentada. Então, é um ciclo. Se eu tenho degradação da cartilagem, eu vou ter mais dor. O paciente passa para se movimentar ainda menos. Se ele se movimenta menos, gera mais dor, gera mais imobilidade, que leva a sarcopenia, que gera mais dor. Então o ciclo é dor, gera imobilidade, que gera perda de massa muscular, que gera maior sobrecarga articular, mais dor e limitação. O resultado final é perda da autonomia, perda da independência, perda da qualidade de vida. Então, por isso que cada vez mais, se eu penso em mobilidade, mobilidade é vida. Eu preciso interromper o ciclo e o caminho para que eu tenha essa longevidade funcional. Mover-se bem hoje é preservar a liberdade de movimento amanhã. Então, o que eu preciso entender também é que eu não posso falar só de cartilagem. Eu não posso falar só de cartilagem, porque a articulação é um órgão. Isso talvez seja um dos slides mais importantes da nossa aula. Por quê, Fernando? Porque a articulação como órgão, ela quebra praticamente um paradigma que todos nós aprendemos na graduação. A maioria dos profissionais enxerga a articulação apenas como uma dobradiça formada por cartilagem, aonde está ali os ossos. Mas hoje a gente já para pensar e pensa aqui comigo. No caso da osteoartrite, não é uma doença da cartilagem, é uma doença do órgão articular. E cada vez mais, se eu pegar as referências científicas, né? As referências científicas, tá? Aqui eu deixei algumas para vocês. Essas referências, elas definem, tá? O tecido articular. Então, por exemplo, né, uma publicação recente da Nature Reviews fala desse órgão articular. Então, a osteoartrite não é uma doença da cartilagem, é uma doença do órgão articular. E hoje a gente já sabe esse conceito. E por que isso é tão importante, Fernando? Por que está falando disso? Porque uma articulação não é formada apenas por cartilagem. Na verdade, ela é um sistema extremamente complexo. Quando eu falo do tecido articular, eu tenho osso, eu tenho líquido sinovial. A membrana sinovial é o que começa todo o processo inflamatório. O líquido sinovial é quem faz a troca de nutrientes na cartilagem. É o líquido sinovial que tira as toxinas, resíduos da cartilagem. Se eu tiver músculo fraco, se eu tiver tendões com problema,
eu posso ter uma falha nesse processo de proteção articular e eu vou ter uma degeneração da cartilagem com uma exposição do osso subcondral, que é onde vai gerar mais dor. Então não é apenas desgaste, é um sistema complexo, dinâmico e integrado. Não pensem na articulação só em movimento. Ele é um órgão extremamente ativo. E eu digo metabolicamente ativo. Por quê? Porque ele responde à carga mecânica, ele responde a um estado nutricional. Se faltar enxofre, por exemplo, eu não consigo formar proteoglicanos sulfurados. Ele responde a hormônios, ele responde à inflamação. Quando eu aumento a expressão de citocinas pró-inflamatórias, eu aumento a expressão de metaloproteinases que vão aumentar o desgaste da cartilagem. Ele responde ao envelhecimento. Células senescentes, condrócitos velhos. Então, a gente tem aí uma cartilagem aonde a gente precisa de todo o tecido funcionando. O tecido, o órgão, a articulação, certo? Como eu já mencionei, ó, os tecidos articulares, eles vão se comunicar. Fernando, como assim? Existe uma comunicação do músculo para com a cartilagem? Existe uma comunicação do osso subcondral para com a cartilagem? Sim. Escuta aqui, ó. Escuta, presta atenção. A cartilagem sempre foi estudada separadamente. A sinóvia era estudada separadamente. O osso subcondral tinha outro enfoque, não era estudado como um tecido da articulação. O músculo era visto só como responsável pelo movimento. Hoje a gente sabe que isso está ultrapassado. Os tecidos têm comunicação constante. Os tecidos é igual aquela vizinha fofoqueira. As vizinhas fofoqueiras, elas não conversam demais entre si. Então, aqui esses tecidos também conversam entre si. O que acontece dentro da articulação, ele acontece durante 24 horas por dia. A cartilagem, a sinóvia, o osso subcondral, o músculo, nenhum deles está trabalhando sozinho. Quando um sofre, o outro responde. Vamos começar lá por cima, lá pela cartilagem. Qual é o tecido da cartilagem? Qual é a célula estrutural? Condrócito. Ele funciona como um verdadeiro sensor biológico. Se tiver alteração mecânica, mais pressão, porque a pessoa ficou obesa, ela está praticando uma atividade física de forma exagerada ou errada. Ele vai funcionar como um sensor biológico. Então, ele recebe alterações mecânicas, o condrócito, ele recebe alterações inflamatórias e ele recebe também alterações metabólicas. Então, dependendo do estímulo recebido, ele pode aumentar a síntese da matriz extracelular. Ou, o que é pior, iniciar um processo catabólico. Como é que é o catabolismo no tecido articular? Através da ativação de metaloproteinases. E tem outras enzimas, mas a MPP13 é a principal, que é responsável por degradar a cartilagem. Então, olha aqui, ó.
Presta atenção. A cartilagem, ela está sendo degradada porque ela está respondendo ao ambiente que ela não entende. Desculpa, que ela não entende, não, que ela entende, né? Porque ela é sinalizada. Então, citocinas vão gerar sinalização inflamatória. Adipocinas é tecido adiposo, mas mesmo assim, um tecido adiposo alterado gera mais inflamação. Exossomos. Nossa, Fernando, exossomos está na moda aí na estética, injetar exossomos, né? O que seria esses exossomos? São pequenas vesículas liberadas dentro da célula que transportam proteína, RNA mensageiro, que vai fazer a sinalização, e outras moléculas. Tem micrornas, né? Aqui não cabe a gente falar disso, mas é um sistema biológico de comunicação celular. Então, exossomas também vai fazer com que ocorra alteração ou modificação no tecido articular. A anatomia. Vamos voltar lá nas aulas de histologia. Nossa, eu dei aula de histologia na época da faculdade para substituir um professor e não tinha professor de histologia e eu acabei assumindo a disciplina, né? Então, tive que estudar o Junqueira, né? O livro de histologia de cabo a rabo. Quando eu vejo um corte histológico, eu lembro do Junqueira e lembro das aulas, né? Microscópio, leitura de lâminas, desenhos. Mas agora que a gente entendeu que a articulação funciona como um órgão integrado, o que a gente precisa ver, né? Eu gosto de fazer uma pergunta de explicar essa estrutura. Como uma camada de apenas alguns milímetros, extremamente fina, consegue suportar milhares de ciclos de compressão todos os dias durante várias décadas. A gente caminha, a gente corre, a gente sobe escada, a gente muda de direção, a gente pula. E mesmo assim a cartilagem consegue suportar cargas. E cargas que são várias vezes o peso corporal. Uma coisa que chama atenção quando a gente olha para essa estrutura, eu tenho irrigação sanguínea desculpa, no osso subcondral. Mas a cartilagem não possui vaso sanguíneo, não tem inervação, não tem vaso linfático, ela não recebe nutrientes da circulação. O que vai dar nutrientes, o que vai cuidar dessa cartilagem? O líquido sinovial. Então, olha aqui, toda vez que eu movimento a cartilagem, ela vai absorver ou vai espremer para o líquido sinovial sair dela. Cada vez que eu movimento, existe uma troca de nutrientes. Então, se falta nutrientes, eu posso comprometer o metabolismo do tecido. Observem, essa cartilagem é extremamente homogênea. Ela não possui várias camadas, possui três camadas diferentes. Cada uma por uma característica específica. Uma zona superficial, ela tem uma característica de cisalhamento, para deslizar, tá? Aqui, colágeno tipo 2. Tem uma zona intermediária, fibras de colágeno tipo 2, mais menos organizadas. Uma zona mais profunda, colágeno tipo 2 perpendicular. Aqui, a zona de calcificação, aonde a cartilagem está ligada ao osso subcondral. Só que tudo isso é importante por quê? Porque aqui eu tenho estruturas. A matriz extracelular, célula condrócito.
Matriz extracelular, fibras de colágeno, principalmente tipo 2. Proteoglicanos, principalmente agrecano. Agrecano, ele é formado por ácido hialurônico, por glucosamina, por condroitina, que são carregados negativamente e, por serem carregados negativamente, eles atraem água, água para ele. E com isso ele vai ter uma característica de absorver os impactos, certo? Então, essa é a estrutura da cartilagem. Fernando, então, um dos principais componentes da cartilagem é o colágeno tipo 2. Um dos principais componentes da cartilagem é o colágeno tipo 2. E daí é importante a gente entender que o colágeno tipo 2, quando a gente fala de colágeno, muitas pessoas pensam em uma proteína estrutural. Só que o colágeno tipo 2 não é uma proteína só estrutural, tá? Ele funciona como o esqueleto da cartilagem. Eu gosto de fazer a comparação com um prédio, tá? É como se fossem as vigas de sustentação de um prédio. Dentro das vigas de sustentação de um prédio eu tenho o quê? Os cabos de aço, o ferro. Isso é o colágeno tipo 2. Fernando, mas daí depois eu tenho o cimento. Tem? O cimento é a matriz da cartilagem. A matriz extracondral. Então eu tenho a presença do que? Ácido hialurônico, proteoglicanos, mas a fibra é essa estrutura, tá? O colágeno sozinho não suporta a compressão de maneira eficiente. O colágeno sozinho ele romperia, ele entortaria, ele quebraria. Quem dá esse suporte é a matriz formada por proteoglicanos, por ácido hialurônico, certo? Então aqui a gente está vendo o quê? A conformação, como é formado a cartilagem. Depois eu tenho o quê? Proteoglicanos, glicosaminoglicanos e água. O sistema que hidrata, amortece e protege a cartilagem. Aqui uma estrutura importante, tá? Uma estrutura importante é onde eu tenho fibras de colágeno tipo 2, eu tenho ácido hialurônico de cadeias longas, certo? Eu tenho proteínas centrais que seriam, né, que chamam de ancoragem. E eu tenho a presença dos glicosaminoglicanos, condroitina sulfato, queratan sulfato. Qual a função principal aqui dessa estrutura dos proteoglicanos, dos glicosaminoglicanos? Absorver o impacto, trazer retenção de água, dar resistência e elasticidade quando forma esse conjunto com as fibras de colágeno tipo 2. Então, eu tenho várias fibras de colágeno tipo 2, que são a estrutura e o que vai absorver impacto, as glicosaminoglicanos, os proteoglicanos. Além disso, eu tenho o quê? O ácido hialurônico. Fernando, ácido hialurônico é só para formar o líquido sinovial? O ácido hialurônico é muito mais do que só um lubrificante. Ele é o lubrificante natural da articulação? É, mas ele é muito mais do que isso. Na verdade, ele funciona como um verdadeiro meio de transporte. É ele que leva oxigênio, é ele que leva glicose, é ele que leva aminoácidos, é ele que leva eletrólitos, é ele que leva fatores de crescimento. Ele desempenha uma função
muito importante. Por quê? Porque ele é uma estrutura extremamente longa, coisa que muitas pessoas, né, na literatura às vezes não traz, mas ele é formado por milhares de unidades de ácido glucurônico e N-acetilglicosamina. Mas o mais importante aqui não é entender esses nomes, né? É a função: viscosidade, elasticidade, formação do líquido sinovial e propriedades que dão viscoelasticidade para a cartilagem. Fernando, então o que que é a osteoartrite? Como é que a gente pode definir a osteoartrite? A osteoartrite não acontece porque a cartilagem gastou. Ela acontece por quê? Porque a biologia do órgão articular foi alterada. Então, ela é uma doença biológica do órgão articular. Durante muitos anos, o que que falava? Gastou a cartilagem. Só que ele não é um processo passivo de desgaste. Ele é uma doença ativa do órgão articular. Por quê? Porque pode ter uma inflamação, uma sinovite, aumento das citocinas pró-inflamatórias, que mantém a degradação. Uma inflamação silenciosa. Eu posso ter alterações metabólicas do condrócito, principalmente estresse oxidativo, que aumenta a produção de enzimas de degradação. Eu posso ter uma remodelação do osso subcondral, esclerose, microfraturas, isso vai aumentar a dor. Sobrecarga mecânica por exercício, por obesidade e o envelhecimento. Então, a osteoartrite, na verdade, é um resultado da inflamação de baixo grau, da sobrecarga mecânica, das alterações celulares e metabólicas, da remodelação óssea e da falta de reparo da cartilagem. Como é que eu consigo fazer reparo? Se eu tiver matéria-prima para isso. Então, a progressão da osteoartrite é: eu tenho uma cartilagem íntegra com a superfície lisa, só que inicialmente eu começo a perder proteoglicanos. Então, na fase inicial, a perda de proteoglicanos vai iniciar esse processo de degeneração. Então, ela não começou aqui quando começou já a dor, ela começou muito antes. Fernando, isso quer dizer que uma pessoa 40, 50 a mais já deveria estar protegendo a sua estrutura articular? Sim. Como é que eu faço proteção da estrutura articular? Ah, é só tomar glucosamina com chondroitina? Não é isso. É só tomar colágeno tipo 2? Não é isso. É cuidar do tecido como um todo. Se eu tiver aumento da força muscular, estou protegendo a cartilagem. Se eu tiver uma diminuição de inflamação sistêmica silenciosa, eu estou protegendo. Se eu não tenho obesidade, eu estou protegendo. Com a perda dos proteoglicanos, começa a redução da hidratação, perde a capacidade de retenção de água. E daí vem a fase pior, que daí é onde começa a maioria dos casos de dores articulares. Por quê? Porque é onde já tem fissura da matriz da cartilagem. Isso por quê? Porque eu tenho ativação de metaloproteinases, de adâmices, que vão fazer uma degradação da matriz extracelular. Fernando, eu consigo recuperar nessa fase? Não, mas eu consigo frear. E isso eu acho que é muito importante. Para evitar que chegue na exposição do osso subcondral. Então é importante eu
devolver proteoglicanos, eu aumentar a capacidade de hidratação, eu inibir enzimas que degradem o colágeno e o agregano, eu diminuir a inflamação de baixo grau que sustenta a degradação, para evitar que chegue no ponto de alteração da estrutura do osso. Então, o que impulsiona essa degeneração? Na verdade, tudo começa com uma sobrecarga mecânica, com uma inflamação de baixo grau, com o envelhecimento e aumento do estresse oxidativo. Quando eu aumento sobrecarga, eu aumento a expressão de citocinas inflamatórias. Quando eu aumento uma inflamação de baixo grau, comendo errado, por exemplo, eu aumento a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Se eu aumento o estresse oxidativo, eu aumento a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Então, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6 aumenta a expressão do NF-kappa beta ou NF-kappa B. O NF-kappa B ativa enzimas metaloproteinases 13, ADAMTS 5, metaloproteinases e agracanases. ADAMTS. Isso aumenta a degradação da matriz extracelular, degradação de colágeno tipo 2 e degradação dos agrecanos, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ácido hialurônico. E o resultado é o quê? Perda da cartilagem. Fernando, mas foi só cartilagem? Não, porque se eu tive falha muscular que gerou sobrecarga mecânica, se eu tive alteração no osso subcondral, cicatrizes, se eu tive inflamação na sinóvia e se eu tive alteração do sistema nervoso gerando mais dor, e aqui o que que acontece? Eu digo que não é só dor, tá? Eu posso ter problemas aqui relacionados também à comunicação intervertebral com o músculo. Isso eu falo porque eu estou indo uma vez por mês no osteopata para fazer tratamento para cuidar dessa do sistema nervoso que leva sinalização para o músculo. Bom, os três pilares da progressão da osteoartrite, então, é inflamação, NF-κB, aumenta a metaloproteinases, aumenta a degradação de colágeno tipo 2, gera mais inflamação sinovite, que vai gerar mais dor. Mais inflamação, maior NF-κB, maior metaloproteinases, maior degradação, maior inflamação da sinóvia, mais dor. Nossa, Fernando, quando eu tenho um estresse mecânico, quando eu tenho um estresse inflamatório, eu aumento o estresse oxidativo, eu gero disfunção mitocondrial, eu aumento a inflamação. Por quê? Porque eu não tenho ação das enzimas antioxidantes. E uma das coisas muito importantes do MSM, por incrível que pareça, é um doador de enxofre. Enxofre é necessário para a produção da glutationa, a nossa enzima antioxidante mãe. Depois eu tenho a senescência, que é o envelhecimento celular. Como é que eu previno o envelhecimento celular? Mantendo a nutrição, diminuindo inflamação, diminuindo metaloproteinases. Com isso eu consigo fazer uma renovação celular. Então, a interação entre esses processos mantém a articulação em estado catabólico de degradação. O que eu preciso fazer? Interromper essa cascata. Como é que eu posso interromper essa cascata, Fernando? Diminuindo o estímulo. Aqui, principalmente, fortalecendo o músculo. Não vou falar de músculo, mas
aminoácidos, creatina, né? Hoje a gente tem um ativo bem interessante. DL-185 é um dipeptídeo de leucina, uma leucina e uma. Não é trimetilglicina. Trimetileucina. É uma leucina, uma trimetileucina. Que eles fazem a sinalização para recuperação muscular, tá? Ele, para ganho de massa muscular é interessante? É, mas principalmente para tirar aquela fadiga muscular pós-treino. Então, tu fica com a dor muscular, sinal de que teve microlesões, mas ele evita aquela lesão. DL 185. Reduzir a inflamação, cúrcuma. Boswellia serrata, eles agem muito na inflamação, eles diminuem o NF-κB. Cúrcuma inibe metaloproteinases. Cúrcuma inibe adantes. E com isso eu previno a degradação da matriz. MSM, ou melhor, a gente vai usar o Opt MSM. Depois eu vou explicar por quê. Ele faz uma modulação desse ambiente inflamatório. Não é só um doador de enxofre. Ele modula o sistema inflamatório, tá? O que é bacana dele. Esse daqui é o MCM, metil sulfonil metano. É mais fácil chamar de MSM, né? Ou vocês vão prescrever a partir de hoje o Opt MSM. Já vou explicar por quê. Essa é a molécula, é uma molécula simples, ó, C2H6O2S. O enxofre está ligado a dois grupamentos metil. 34% dessa molécula de uma molécula de MSM é enxofre. E é um enxofre que está numa forma altamente biodisponível, altamente seguro, mesmo em doses elevadas, e não contém glúten e lactose. Uma coisa importante é a origem e obtenção do MSM. Por que que acontece? Tá? Vou pular isso aqui, depois eu vou. Ah, não, não dá de pular. Lá na frente eu vou falar sobre isso, tá? Sobre o processo de síntese do MSM, que isso é importante vocês entenderem. MSM modula NF-κB, inibe inflamassoma, esse MLPR3 é um fator ligado a neutrófilo, tá? Quando eu inibo inflamação, eu diminuo a expressão de citocinas, interleucina 1 beta, por exemplo, reduz citocinas pró-inflamatórias, aumenta o NRF2, que é outro fator de neutrófilo, que vai aumentar a expressão de enzimas antioxidantes. Então, se aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, reduz o estresse oxidativo. Então, não é só uma fontezinha de enxofre. Tem vários estudos publicados mostrando os benefícios do MSM. Aqui, ó, um estudo clínico de eficácia do MSM na osteoartrite de joelho. Randomizado, duplo cego, 12 semanas, 49 pacientes. MSM, 3 gramas por dia. Desfecho. Escala de Vomac, escala para dor. Redução significativa da dor. Vomac, a escala para função física, capacidade de movimento. Redução significativa quando comparado com placebo. Escala de VAS, que é a escala para dor. Redução significativa. Aumento da escala SF36, que é de qualidade de vida. Melhora significativa da qualidade de vida. Aqui um outro estudo
de uma revisão sistemática de 6 ensaios clínicos randomizados. O que é bacana? Nenhum favoreceu o placebo. Todos os estudos favoreceram o MSM. Na dor, na função física, na rigidez. Se esse quadradinho tivesse para cá, era sinal que o resultado era favorável ao placebo e não ao MSM. Então, uma revisão sistemática. Uma meta-análise. Mais uma vez, resultado significante de redução da dor. Melhora significativa da função física. Rigidez. Não houve diferença significativa segundo o estudo. Tá? Então, mais melhora da função física e redução da dor, usando MSM. Fernando, tem vários estudos, tá? Aqui uma outra meta-análise. Redução da dor, melhora significativa da função, redução significativa da rigidez, melhora da qualidade de vida, redução do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Eventos adversos. Não houve risco aumentado de efeitos adversos. Como é que está o MSM na escala de evidência? Mecanismos moleculares. Muito bem estudado. Estudos experimentais em animais em vivo. Muito bem estudado. Estudo clínico randomizado. 3 estrelas. Fernando, o que significa? Nota 7. Passa de ano? Passa. Dá de usar MSM? Dá, tá? Dá. Então, por quê? Excelente plausibilidade biológica, bom perfil de segurança e os resultados mostram melhora da dor e da função na osteoartrite. Então, tem um resultado positivo. Quanto que usava nos estudos? Ele sozinho. Ele sozinho, tá? Sem associação em protocolos de osteoartrite. Ele sozinho. Sem protocolos de prevenção. 1,5 gramas, 3 gramas, 3 gramas, de 1,5 a 6 gramas, tá? Fernando, precisa usar tudo isso do MSM? Depende do estágio ou do que você precisa tratar. Então, aqui ó, nem todo MSM é igual. Qualidade, pureza e formulação impactam diretamente na eficácia. O MSM é uma molécula simples, mas a qualidade do ingrediente, o processo de fabricação, a pureza final determinam sua segurança, biodisponibilidade e os resultados clínicos. Tá? Então, tomem muito cuidado com a qualidade do MSM. Por quê? Muitos são obtidos por processo de destilação. Então, pode ter impureza? Pode ter excesso de metais tóxicos, resíduos de solvente. O ideal e o processo mais moderno é a obtenção por cristalização. O Opt MSM tem 99,9% de pureza, impurezas mínimas, quase não detectadas e maior eficácia clínica. Ah, Fernando, já usei MSN e vi que não funciona. Claro, estava usando o errado. E é uma coisa importante, eu preciso olhar o laudo do fornecedor e o método de análise. Por quê? Porque eu preciso usar um método aonde eu identifique realmente se não existe arsênico aqui, ó. Partes por milhão menor que 0,005. Fernando, mas tem arsênico? Não tem. É partes por milhão. Eu estou falando que vai ter 1 miligrama de arsênico em 1 milhão de miligramas de MSM. Não é nem 1 miligrama, é 0,005 miligramas de arsênico para 1 milhão de miligramas de MSM. Então, eu interpretar o laudo e atestar realmente que esse MSM é de qualidade.
Por isso que eu estou apresentando para vocês isso, tá? Fernando, vocês usavam outro tipo de MSM na farmácia? Não, a gente sempre usou esse porque a gente preza pela qualidade do produto. Um produto de alta pureza para uso clínico. Por quê? Porque lembra da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se eu tiver um grau de pureza menor que 99,9%, é sinal de que eu vou ter impurezas. E essas impurezas podem trazer problema. Ainda mais com um produto que é de uso contínuo. MSM, enxofre, eu tenho que fazer uso contínuo, não tem como não utilizar. Então, destilação multistágio, controle de impurezas, padronização, isso são diferenciais. Documentação completa, certificado de análise completo, tá? Fabricação certificada. E a maioria dos estudos clínicos, se vocês começarem a fazer pesquisa, vocês vão ver que eles citam que estão usando o Opt MSM. Por que está falando isso? Pela questão de preço. Já estou, né, cansado de falar, né? Ah, a farmácia Maria Rocha é mais cara. Mas a gente usa produtos de qualidade. Tá? Ó, então nas receitas, a partir de agora, não coloca mais só MSM, coloca Opt MSM, certo? Fernanda, é só para articulação? Não. Tem estudo mostrando que recupera a massa muscular após exercício físico, tem ação antioxidante inflamatória, pode ser usado para pele, cabelo e unha. Cabelo e unha, metionina, cisteína são aminoácidos com enxofre. Se eu dou MSM, eu melhoro também a qualidade do cabelo e unha, alergias, saúde intestinal, a barreira, suporte imunológico. Então, a cartilagem precisa se proteger, a cartilagem precisa se recuperar e eu preciso dar sinais. Então, uma das coisas que a gente vai dar é colágeno tipo 2 não desnaturado. Fernando, no mercado tem o C2. Tem, só que tem contratipo. E o contratipo é bem mais barato. E é igual perfume. Perfume, quando eu falo de perfume bom, o contratipo não é igual, não dura. Então, tomem cuidado também se vocês estão colocando o C2 na prescrição, nós vamos fazer com o C2. O orçamento vai ser mais caro? Vai ser mais caro, mas a qualidade. Mesma coisa, glucosamina e condroitina, cloridrato, sulfato, grau USP, grau farmacêutico, tem várias condroitinas. E por isso que quando eles fazem estudo com a condroitina, tem estudo que é positivo e tem estudo que é negativo. Por quê? Porque não está usando a condroitina ideal. Ácido hialurônico oral. Ah, Fernando, só sabia do injetável. Não, também tem benefícios e tem estudos. Cúrcuma, boswellia, menos inflamação, mais proteção celular, menos mediadores inflamatórios, mais mobilidade. Então, eu posso usar um colágeno tipo 2? Posso. Lembrando que colágeno tipo 2 não é fonte de colágeno. A gente usa 40 miligramas. O colágeno tipo 2 ele vai funcionar como um modulador. Um modulador, por quê? Porque ele age através da sinalização imunológica que reduz a inflamação articular e que gera proteção e preservação. Não é fonte de colágeno. O colágeno tipo 2, o UC2, ele vai fazer com que ocorra essa modulação. Estudos clínicos, um monte de estudos clínicos mostrando os efeitos relacionados aí a 40 miligramas por dia. Pois eu vou deixar esse material para vocês, vocês podem consultar aí os estudos e ver, tá?
Glucosamina, condroitina, os proteoglicanos são importantes? São importantes. Glucosamina, condroitina, eu preciso suplementar, tá? Normalmente, glucosamina de 1.500, condroitina de 1.200 miligramas por dia. Estudos de eficácia. Aquilo que eu falei. Tem estudos que vão mostrar que tem efeito positivo e tem estudos que vão mostrar que tem efeito negativo. Por que isso? Vai depender da glucosamina que está usando, da condroitina, ó, condroitina sulfato, grau farmacêutico, glucosamina cloridrato, USP, tem que ser grau USP, senão não é para produção de medicamento, tá? Combinação, não existe estudos que mostram um efeito positivo da combinação. Só que na clínica a gente vê que o resultado é positivo quando eu uso glucosamina de 1.500 com condroitina de 1.200. Ácido hialurônico, a gente já falou do mecanismo de ação, não vou entrar em mais detalhes, mas existem várias evidências clínicas mostrando melhora da dor, por exemplo. Então, diminui sintomas de dor, melhora significativa da função articular e é bem tolerável por uso oral. Normalmente a gente usa 100, 200 miligramas de ácido hialurônico. Cúrcuma, já falei, né? Inibe NF-κB, inibe citocinas pró-inflamatórias, inibe COX e LOX, modula metaloproteinases, inibe adesão e migração celular, favorece o NRF2, então aumenta a ação antioxidante, modula diversos sinalizadores, principalmente relacionados à senescência celular e tem atividade antioxidante. Usar uma cúrcuma, tá? Eu não gosto da cúrcuma associada com piperina. Eu gosto da cúrcuma lipossomada. Cúrcuma lipossomada 250 miligramas 2 vezes ao dia. Diminuição da dor, melhora da função e diminuição da rigidez. Boswellia serrata, um dos principais mecanismos é a inibição da 5-lipoxigenase, mas também inibe COX, também faz proteção da cartilagem, pois inibe metaloproteinase tipo 1, tipo 3 e tipo 13, tá? Melhora aí, ó, diminuição da dor, diminuição da rigidez e melhora da função articular. 100 miligramas 2 a 3 vezes ao dia. O estudo mostrou melhora da dor, melhora da função, diminuição da rigidez matinal. Então, o protocolo clínico vai depender do quê? Eu quero um suporte articular, colágeno tipo 2 e ácido hialurônico. Eu não tenho inflamação ainda. Fernando, mas eu já tenho inflamação. Meu PCR está aumentado. A minha gama GT está aumentada. Eu tenho aumento do estresse oxidativo. Vou botar um MSM? Vou. Vou botar uma cúrcuma, uma boswellia? Vou. Posso usar um colágeno tipo 2? Posso usar um ácido hialurônico? Pode, porque eu já estou num grau mais avançado. Um grau degenerativo, uma abordagem multimodal, MSM, colágeno tipo 2, glucosaminoglicana, ácido hialurônico. Vou associar uma cúrcuma boswellia? Posso associar, porque aqui já é um grau alto de inflamação. Ou o que a gente chama de multifatorial, né? Multivias. Cúrcuma, boswellia, colágeno tipo 2, MSM, ácido hialurônico, glucosaminoglicanas, condroitina mais glucosamina é importante nesse protocolo. Então, protocolo clínico para controle da inflamação, o que eu sugiro? Cúrcuma lipossomada 250 miligramas, boswellia serrata 150 miligramas. Uma cápsula 2 vezes ao dia. O suporte da matriz e do ambiente articular. Vou usar glucosamina, condroitina, Opt-MSM,
o C2, ácido hialurônico e vitamina C. Isso daqui, um sachê ao dia dissolver em água. Uso o controle da inflamação associado ao suporte da matriz e ambiente articular, tá? Pelo menos 60 dias para avaliação. E isso eu posso usar contínuo, como pra, né? Posso, sem problema nenhum. Um paciente 60 a mais com dores articulares, rigidez, toma para sempre, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a longevidade. Então, osteoartrite é muito além do desgaste. É uma doença do órgão articular. Eu tenho alteração da cartilagem, da sinóvia, do osso, do músculo. Eu tenho alteração do metabolismo celular. É uma doença que é inflamatória e de estresse oxidativo. Nenhum ativo sozinho vai atuar em todos os mecanismos. Por isso que eu preciso ter um protocolo mais completo. E daí a evidência clínica é importante, mas a qualidade da matéria-prima é importante. Cloridrato de glucosamina, grau farmacêutico, USP. Condroitina sulfato, grau farmacêutico. Opt-MSM, UC2, são exemplos de ativos que eu vou ter diferença na qualidade da matéria-prima, certo? Então, MSM, o Opt-MSM, inflamação e estresse oxidativo, colágeno tipo 2, imunomodulação, ácido hialurônico, ambiente sinovial, lubrifica, viscoelasticidade, curcuminoides, cúrcuma lipossomada, inflamação, boswellia, inflamação, osmeostase, homeostase da matriz extracelular, glucosamina com condroitina, certo? Então, múltiplos alvos para ter uma estratégia integrada. E como eu sempre termino as minhas aulas, tem gente aprendendo o que você não sabe. Então, espero que tenham gostado aí dessa aula de hoje. Protocolo clínico amanhã a gente disponibiliza o material, disponibiliza a aula gravada, tá? Dúvidas podem deixar ali no grupo do WhatsApp. E foi um prazer ter vocês aqui nessa aula de hoje. Fico por aqui, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.